Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro devocional, a nossa jornada com os Salmos, 30 dias, meditando nos Salmos, 30 dias. E hoje é o 21º dia. Quero conversar com você hoje sobre o tema Identificando o Maligno em mim. Identificando o maligno em mim. E para ter essa conversa com você, para a gente refletir um pouco sobre esse tema, eu separei aqui o Salmo 36, versículos de 1 a 4. Eu vou ler aqui o texto e depois vou comentar algumas coisas e aplicar também ao seu coração. Preste bastante atenção, porque a ideia aqui é que a gente faça uma autoanálise para verificar se o maligno está rondando o nosso coração, se está contaminando o nosso coração. A sabedoria dos Salmos hoje vai nos ajudar a identificar isso. A nossa jornada aqui com os Salmos dos 30 dias tem como objetivo encontrar sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E eu espero que, na reflexão de hoje, a gente encontre a sabedoria que precisamos para fazer essa autoanálise e a paz. E a paz para viver segundo a vontade do Senhor, segundo o plano eterno do Senhor. O texto sagrado diz assim, Salmo 36, de 1 a 4. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. 2 pontos. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. No versículo 1, que começa a nossa interpretação aqui dessa autoanálise, tem uma expressão aqui muito importante que vai nos ajudar a entender todo o texto e aplicar esse texto para a nossa vida. A primeira frase do versículo 1 diz assim, há no meu íntimo um oráculo. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. O que é oráculo? Oráculo pode significar uma declaração, uma palavra a respeito de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma palavra sobre esse assunto. Eu quero dar uma palavra sobre esse assunto. Mas o oráculo também pode significar uma fala analítica. Imagine só alguém que presenciou um fato e ao presenciar esse fato, ele agora está analisando o que aconteceu. Cada detalhe, os movimentos, as falas. Então, oráculo aqui tem a ver com essa fala do salmista, fruto de uma análise. E aonde que essa análise está acontecendo? No íntimo do salmista. Isso aqui é muito importante para a nossa reflexão de hoje. O salmista não está procurando fora de si mesmo alguém que tem comportamento maligno, alguém que tem um tipo de vida, de prática maligna. Ele está procurando nele mesmo essas características. Ele está fazendo uma análise. Ele está sondando o coração. E é um exercício que eu e você temos que fazer diariamente. Diariamente. A nossa tendência natural é sempre analisar os outros. A gente analisa pouco a gente. É uma tendência natural. A gente tem que fazer um certo esforço para a gente priorizar uma autoanálise. A nossa tendência sempre é analisar o que está fora da gente. Até porque é o que a gente está vendo, é o que a gente está ouvindo, às vezes é o que a gente está sentindo, tato, né? Ou é o que a gente está experimentando. A gente analisa essas coisas que estão fora de nós e que se aproximam. Mas aqui o salmista está fazendo um movimento contrário. Há no meu íntimo um oráculo, uma palavra analítica sobre a maldade do ímpio,
sobre a malignidade que pode estar presente em mim. Com essa introdução, agora eu quero trazer algumas aplicações para você. E lembrando que esse é o contexto, tá bom? Estamos fazendo uma autoanálise junto com o salmista. Nós estamos olhando para dentro de nós. Nós não estamos aqui tentando identificar algumas coisas que o outro tem. Nós estamos tentando identificar se nós temos algumas coisas que o salmista destacou aqui, ok? Então, a primeira orientação, um primeiro conselho, enfim, você dá o nome que você quiser, que eu quero trazer para você é o seguinte: o maior perigo espiritual não é cair no erro. Grava isso. O maior inimigo espiritual, ou o maior perigo espiritual não é cair no erro. O maior perigo espiritual é você não reconhecer o seu erro. O versículo 2 diz assim: essa pessoa que tem a prática maligna ou o veneno do maligno no coração, essa pessoa se acha muito importante, versículo 2, se acha muito importante e não percebe nem rejeita o seu pecado. É uma pessoa totalmente anestesiada com relação à prática do pecado, à prática do erro. Ela se sente muito importante, ela se enxerga no mundo como superior a todos. Isso mostra que arrogância e prepotência. Uma pessoa que tem esse tipo de olhar sobre si, eu sou muito bom e os outros estão abaixo de mim, é uma pessoa que está apresentando uma característica maligna. Uma característica maligna. E uma pessoa que se sente melhor do que os outros não consegue perceber quando erra e não reconhece os seus erros. Ela é a dona da verdade. Esse é um sintoma do maligno presente no nosso coração. Então, lembrando, nós não estamos falando do outro, estamos falando de nós mesmos. É uma autoanálise do salmista e é o convite da sabedoria dos salmos para nós hoje. A gente identifica o maligno quando a gente começa a perceber que a gente começa a justificar os nossos erros, a gente tem explicação para tudo, a gente até de vez em quando fala, tudo bem, eu errei, mas você, mais isso, mais aquilo. Rapidamente a gente tira o nosso do foco e coloca o outro, o erro do outro no foco. É um sintoma do maligno gerenciando o nosso coração. Repetindo o versículo 2, essa pessoa se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Um outro conselho, uma outra orientação para a gente fazer essa autoanálise é que o coração o coração que está sendo contaminado pelo maligno perde o temor e a consciência do erro. A boca se torna instrumento de maldade e de perversidade. Agora, ele está destacando aqui que essa pessoa que perdeu a noção dos seus erros, não consegue perceber os seus erros, a boca, a língua começa a produzir algumas falas, algumas conversas que têm veneno maligno. E aqui é muito interessante observar no texto, no detalhezinho do texto, que não é uma fala que de cara você identifica, nossa, que fala odiosa, que fala maldosa. Não, é uma fala sutil, mas que tem malignidade na conversa. Geralmente, pessoas assim, que estão já sendo contaminadas com o maligno, elas conseguem nos convencer que elas estão certas. Elas têm um poder de oratório, um poder de convencimento incrível. Mesmo falando de algo absurdo, a gente começa a pensar, será que essa pessoa está certa? Por mais absurdo que ela possa estar falando, por mais absurdo que seja o discurso dela, as palavras dela, a gente começa a pensar, gente, ela está falando de uma propriedade tão grande, com uma habilidade tão grande, será que essa pessoa está errada mesmo? Aí está o perigo. Aí está o perigo. E aí o versículo 3, a parte A, diz assim, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Quem tem esse maligno contaminando, ou quem tem esse maligno no coração, ou o coração começou a ser envenenado
por esse veneno, por esse maligno, é uma pessoa que tem maldade na boca e é trapaceiro. E aqui, voltando ao que eu estava explicando, é uma maldade e uma trapaça que a gente não percebe de cara, é sutil, é manipulador. Essa palavra encaixa melhor. É uma pessoa manipuladora. E faz sentido, né? Porque se lá atrás, no versículo 2, a pessoa não reconhece o seu erro, se sente o dono da verdade, essa pessoa, então, ela precisa convencer os outros que ela não está errada. Então ela vai desenvolver uma habilidade de fala, de palavras, para tentar manipular as pessoas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado quando você faz vista grossa para os seus pecados, para os seus erros. Muito cuidado. Porque quando a gente faz vista grossa para os pecados, a gente começa a justificar os pecados, a justificar os erros. E nessa hora, a gente acaba caindo nessa cilada maligna de a gente começar a acreditar na mentira que a gente está contando. Presta atenção nisso. Cuidado para você não começar a acreditar na mentira que talvez você esteja contando para se defender, para se proteger de alguma situação. Muito cuidado. O texto segue, e um terceiro e último conselho que eu quero deixar aqui, uma terceira orientação que eu quero deixar aqui para a gente fazer essa autoanálise, diz assim, no versículo 3 ainda, na parte B. Primeiro, abandona o bom senso e depois não quer fazer o bem. Versículo 3, parte B. Olha só, a pessoa que não reconhece os seus erros, que se sente o dono da verdade, que tem uma conversa maldosa e trapaceira, é uma pessoa que abandona o bom senso. O bom senso aqui no hebraico pode ser traduzido como sabedoria. A pessoa abandona a sabedoria, e uma vez que abandona a sabedoria, automaticamente ela deixa de fazer o bem. Aqui tem uma lógica espiritual muito importante para nós. Menos sabedoria, existe também uma diminuição da prática do bem. Quanto mais sabedoria, mais prática do bem. E faz sentido, pensa comigo. Uma vez que eu estou buscando mais sabedoria, inclusive é uma das propostas da nossa jornada aqui, uma vez que eu estou buscando mais sabedoria, eu começo a desenvolver uma habilidade para analisar melhor o meu mundo e a mim mesmo. Uma vez que eu consigo fazer uma análise mais coerente, automaticamente eu consigo perceber aonde que eu preciso ser mais útil, aonde que eu preciso investir mais o meu tempo, investir mais os meus recursos. Então a prática do bem aumenta a partir do momento que eu adquiro mais sabedoria. Quanto menos sabedoria, mais egoísta eu fico. Grava isso no seu coração. Quanto menos sabedoria, mais egoísta, mais prepotente, mais arrogante, mais dono da verdade você se torna. E uma vez que eu me torno dono da verdade, não importa se existe a maldade, o que importa é o que eu penso. Não importa se você está precisando de ajuda, o que importa é se eu estou precisando de ajuda. Tudo se resume a mim. Aqui que está o perigo. Sintoma da malignidade contaminando o nosso coração e a nossa alma. E aí o texto diz, essa pessoa que tem esse veneno do maligno no coração, ela abandona a sabedoria e automaticamente reduz a prática do bem. E ao reduzir a prática do bem, ela se justifica. Se justifica. E aqui eu vou dar um exemplo para concluir a minha fala. Para que eu vou ajudar esse pessoal que está na rua? Esse pessoal, e aqui eu vou usar os termos que eu já ouvi, eu peço licença, tá bom? Esse pessoal vagabundo aí que não trabalha. Esse pessoal aí deveria tá enchendo uma laje. Olha só, é uma declaração que justifica a falta da prática do bem. E aqui eu não estou passando a mão na cabeça de todo mundo que está na rua. Mas cada um tem a sua história.
Cada um tem os seus motivos de estar onde está. E se a gente começar a adotar essa prática de sempre justificar a falta da prática do bem, a maldade ganha, a maldade cresce. Então, para a gente diminuir a maldade, nós precisamos ter mais sabedoria e aumentar mais a prática do bem. Independente se tem pessoas mal intencionadas ou bem intencionadas. Nós temos que avançar com a prática do bem. Quando a gente não avança com a prática do bem, quando a gente justifica por que a gente não está sendo bondoso com as pessoas, é sinal que o maligno está ganhando o nosso coração. Espero que tenha feito sentido para você tudo que eu falei aqui. E se você puder depois, assista essa devocional de novo e se autoanalise. Preste atenção no seu coração. Porque a nossa tendência, grava isso, a nossa tendência é justificar os nossos erros, é justificar a nossa falta da prática do bem, só para a gente ficar com a consciência tranquila enquanto a maldade está crescendo. Muito cuidado com isso, ok? Diante dessa palavra, dessa orientação dos Salmos, do salmista, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Se você puder me acompanhar, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que hoje nos faz olhar para dentro de uma maneira muito especial. Que o Senhor nos ajude, Pai, a identificar qualquer tipo de investimento do maligno contra nós, porque sabemos que a maldade ganha quando nós nos tornamos malvados. Tenha misericórdia de nós, Pai, nós não queremos cair nessa armadilha do maligno. Preserve o nosso coração puro, preserve a nossa consciência tranquila e coloque em nós, Pai, um ânimo novo, um vigor que nos leve à prática do bem, que nos leve, Pai, à busca pela sabedoria constante, porque sabemos que assim nós vamos diminuir o avanço da maldade nesse mundo. Sonda o nosso coração, Pai, e como nós temos orado aqui nessa jornada, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau e nos coloque de novo no caminho eterno. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus e que essa palavra encontre um espaço carinhoso, generoso no seu coração. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua companhia e amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos ao meio-dia na nossa jornada com os Salmos. Até mais.